Estou iniciando aqui a transmissão da edição de hoje do Kine Webinars. Sejam bem-vindas. Por enquanto só temos meninas aqui entre as participantes. Bom, para quem não me conhece, eu sou Renata Unger, sou fisioterapeuta e sou coordenadora da formação em cadeias musculares e articulares GDS aqui no Rio de Janeiro. Sou diretora da Kine, Clínica de Fisioterapia e Centro de Formação. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber a Kaanda Gontijo nos Kine Webinars. A Kaanda e eu temos uma parceria já de alguns anos, né? Quando foi que você começou a formação do GDS? Porque logo a gente se apegou. Eita, menina, foi? Pois é, tem um tempinho já. Sou péssima com anos. Mas não tem problema, tem um tempinho. E a Kaanda está morando já há uns 2 anos na Califórnia, 2 né? anos. Há 2 anos na Califórnia, e foi graças a essa parceria nossa que aconteceu o primeiro curso de cadeias musculares e articulares GDS nos Estados Unidos. A gente realizou um módulo de introdução em Los Angeles, no ano retrasado, e temos muitos outros projetos aí para 2020. Kaanda, você quer se apresentar? Sim! E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Então, quem está assistindo agora ao vivo, quem vai assistir depois, está sendo um prazer para mim estar aqui nesse webinar. E bem no dia em que eu encontro com o pessoal lá do APDK, do meu canal de saúde também. Então, tá assim, uma delícia. Agora tá com a Renata, minha mestra maravilhosa, que me falou tudo de GDS. Então, estou muito honrada, quero agradecer primeiro a Rê por esse convite, ainda mais falando de uma das minhas paixões, que é alongamento. Então, assim, não podia estar mais feliz hoje, né, pessoal? Então, eu sou Kaanda Gontijo, o nome é esquisito mesmo, pode me chamar de K, não tem problema. Eu sou fisioterapeuta, tenho formação no GDS, sou doutora em Ciências do Movimento Humano e trouxe o GDS para dentro da minha tese, né, de doutorado, e foi justamente ali quando a gente estava para começar as coletas, montando o projeto, foi quando eu conheci, tive contato com a Rê, então ela me ajudou, foi lá no Bolshoi, na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que é onde eu fiz as coletas, fiz as intervenções, né, porque sou bailarina, desde os 5 anos de idade dançando balé clássico, e durante todos esses anos aí com balé, eu acumulei muitas lesões, muitas mesmo, mais de 10 lesões, e foi por causa dessas lesões e de viver isso tudo e não querer deixar de viver o meu sonho de dançar, que eu me tornei fisioterapeuta, né, formada pelo IPA lá em Porto Alegre, e agora, né, já com especialização em cinesiologia, depois da graduação em físio, mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu tô agora com todo esse pacote, me considerando uma performance coach, em que eu ajudo aí pessoas ao redor do mundo, bailarinos, réis mortais, como eu brinco, né, voltando bem para educação em saúde, performance e qualidade de vida, acima de tudo aí. Muito prazer. Então, a ideia desse webinar de hoje é ser bem dinâmico. A gente não pretende esgotar o assunto do alongamento, isso é impossível. O alongamento, ele perpassa todos os campos dos trabalhos corporais, né? A fisioterapia, a educação física, a dança, a yoga, todas as práticas, elas vão incluir, de um jeito ou de outro, pelo menos a ideia do alongamento. Então, a gente não pretende dar uma aula sobre alongamento e muito menos esgotar esse assunto. A gente já recebeu várias perguntas ao longo desses últimos dias e a gente queria entrar direto nas perguntas e abrir aqui um debate com vocês. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é: o que vocês acham dos programas domiciliares de alongamento? Servem para todo mundo? Existe a possibilidade de serem adaptados? É uma pergunta interessante, porque eu e a Kaanda, a gente vai poder responder de perspectivas diferentes. Porque eu, na minha prática clínica, eu trabalho sobretudo com pacientes individuais no consultório.
fora do meu trabalho com crianças, mas aqui pensando mais no trabalho com adultos, é essa prática com o paciente individual no consultório. Então, eu vou responder essa pergunta por esse viés. Já a Kaanda, ela tem um curso online que ela ministra de alongamento, com esse olhar GDS também, muito patente, presente no curso dela, mas justamente por ser um curso online sobre alongamento, ele pressupõe, evidentemente, uma conduta domiciliar. Né? A pessoa que vai aprender aquilo online, à distância, e vai reproduzir aquilo em casa. Então, o que eu posso dizer em relação a isso, acrescentar em relação a isso, é que, via de regra, eu não prescrevo alongamento, seja de que tipo for, porque acho que a gente vai ter oportunidade aqui de falar de que alongamento estamos falando, né? De que tipo de alongamento estamos falando. Mas seja de que tipo for, e qualquer exercício, na verdade, eu não costumo prescrever para conduta domiciliar a priori. Eu não costumo prescrever na primeira, segunda, terceira sessão. Porque eu parto do princípio que para que aquela atividade seja realizada em casa com qualidade, com menor potencial lesivo e com mais acurácia mesmo na execução, é preciso que aquele corpo já tenha passado por um processo de organização. Então, eu opto por, primeiro, realizar algumas sessões em que aquela pessoa está desenvolvendo as atividades comigo, né, sob supervisão, e aí eu vou ensinar o exercício, o alongamento no meu consultório, e eu vou estar ali junto durante essa execução, para então eu poder prescrever como uma conduta domiciliar. E em termos da adaptação, evidentemente que eles podem e devem ser adaptados. O conceito de cadeias musculares e articulares GDS pressupõe a individualização da abordagem. A gente trabalha com essa noção do que a gente chama de terreno predisponente, que é o quê? É um terreno justamente de predisposição à doença, de predisposição à lesão. E aí, quando eu observo, né, o funcionamento desse indivíduo, a tipologia, as características físicas e do comportamento gestual e postural desse indivíduo, eu vou poder adaptar o exercício às particularidades desse indivíduo. E ao longo dessas primeiras sessões, como eu estou descrevendo, vai ser possível, então, eu entender de que maneira aquele indivíduo realiza a atividade e aí poder justamente fazer ao longo do percurso também as adaptações necessárias. Candace, o que você quer acrescentar aí nessa história? Eu acho que a maior riqueza desse webinar agora mesmo é essas perspectivas, né? Então, vamos dizer, quase que opostas ou diferentes, porque a minha prática, ela foi sendo direcionada muito realmente para a área da dança, para a área do balé, ou para a área esportiva, muitos atletas, né, amadores e profissionais, sempre me procurando muito, e é como se fosse assim, eu brinco com todo carinho que eles são extraterrestres, né, esse pessoal todo mundo que trabalha muito com performance de alto rendimento, enfim, é meio ET. E o público, vamos dizer, que a Rezinha está falando é os réis mortais que a gente se inclui no meio. Então, essa perspectiva de trabalhar com esse tipo de público, eles pedem, eles necessitam do tema de casa. Na primeira sessão, de preferência, assim, antes mesmo da avaliação acontecer, eles já estão querendo saber o que eu posso ir fazendo enquanto tu não me vê. O que eu posso ir fazendo para diminuir isso daqui? Eu estou sentindo que está preso, enfim. Então, é uma ânsia sempre por um algo a fazer para melhorar, né? E como eu venho desse lado, que eu sei, eu vivo na pele o lado do balé, realmente existe uma acurácia de percepção corporal muito grande nesse público. Então, esse medo, muitas vezes, de será que ele vai fazer exatamente como deve ser feito ou não? Esse medo, ele deixou de existir há muito tempo na minha vida. Tinha muito isso durante a graduação, quando tinha mais pacientes voltados para esse, né? Mas, como a Rezinha estava falando,
mas isso foi passando, assim, eu avalio rapidamente se ele tem uma consciência corporal ou não, alguns testes no meio da própria avaliação e vejo, bom, tô tranquila, posso dar para ele aqui o que ele precisa fazer específico para a individualidade fisiológica dele, o que vai ser bom para ele, que ele vai fazer legal. E eu preciso falar, é uma vez só no dia, tá? O homework, esse tema de casa, é uma vezinha só no dia. Por quê? Tema de casa é dever de casa, tá? Porque lá é dever de casa. fala tema de casa. Exatamente. Quando eu morei no Rio, era para casa, não era nem... Para casa é em Minas Gerais. Oh, Jesus amado, enfim, né? Então, quando eu preciso falar assim, é só uma vez que é para repetir. Não é para fazer 5 vezes no dia, porque vai acelerar que vai ficar bom. Então, assim, eu preciso sempre estar trabalhando menos é mais com esse público. Então, foi uma das uma das coisas que me motivaram a criar o curso, por exemplo. Por quê? Eu via muita gente querendo fazer um monte de coisa em casa, um monte de gente pegando vídeo de YouTube, pegando um monte de coisa assim, e não tinha o conhecimento básico, não sabia anatomicamente, fisiologicamente, qual é a diferença entre fazer um alongamento de 30 segundos e um alongamento de 1 minuto. Qual é a diferença de fazer um alongamento com menos de meio minuto, né, de menos de 30 segundos, antes da atividade física ou depois da atividade física? E fazendo bobagem. Eu começava a andar nos parques, assim, a fazer caminhada, viu tiozinho lá com o pezinho lá em cima e fazendo assim, ó. E movendo, aí eu, gente, o que é aquilo ali, gente? É mágica? É um ritual? O que é aquilo? Sabe? Então começou a me... É isso que os hábitos são muito arraigados também. Por mais que a ciência ande, por mais que a gente evolua, as pessoas no autotrabalho, elas são muito apegadas aos hábitos milenares, né? E a gente vê isso justamente quando anda na rua, as pessoas os alongamentos ainda como eles eram feitos nos anos 30. E a ciência evoluiu muito e tem muita informação básica, legal, que tu pode aplicar no teu dia a dia, se tu tem essa consciência corporal, se tu tem um acompanhamento de um profissional, enfim, imediatamente. E são conhecimentos tão básicos que eu falei, cara, eu preciso colocar isso na rua de alguma forma. Então, a maneira como eu criei o curso foi, sim, com uma linguagem para profissionais, para estudantes da área da saúde, mas também para réis mortais, que através de uma linguagem fácil querem entender, tá, mas o que é o alongamento? E o nome, até eu botei a arte biomecânica do alongamento, que a gente chama de ABA, é justamente porque é uma arte, sim, mas é biomecanicamente comprovada a sua eficácia quando bem feita. Então, o alongamento, sim, ele pode fazer mal à saúde, se mal executado, na hora errada, para a pessoa errada, porque não existe alongamento errado e alongamento ruim, existe uma pessoa contraindicada para aquele tipo de alongamento. Né? Uma ginasta que escolheu ser ginasta, que quer se rasgar toda, ela vai precisar fazer um tipo de treinamento para alongamento diferente do tiozinho que está lá querendo só andar no parque. Né? Então, esse lado de levar para o domicílio, de levar para casa, de ter tipo um cardápio, né, que a gente colocou lá, o menu aba, opções de posicionamento de alongamento, é para a pessoa realmente conhecer o próprio corpo, experimentar cada posição e ver, não, realmente, ali na imagem está dizendo que eu tenho que sentir esse músculo. Eu estou sentindo aqui no meu ombro, tem alguma coisa errada aí. Tá lá explicado, se eu não sentir nessa musculatura, não vai ser legal, vou ter que escolher outra. Vou lá para outro no lugar do catálogo, pego outro. Então, é um trabalho de educação em saúde. É para a pessoa entender como o corpo funciona, saber a sequência que a gente vai falar hoje da lemniscata, que é como ele está construído, para saber como usar, criar a sua própria lemniscata, mas baseado em conhecimento. Né? Não sair aí à torta e à direita fazendo o que não deve. Então, eu concordo quando existe essa consciência. Eu gosto né, desse trabalho de alongamentos a domicílio, do trabalho assim, mas com consciência, com conhecimento e com acompanhamento, de alguma forma, né? Sim, na verdade, a gente concorda em relação a isso. Eu também concordo na conduta domiciliar. Só quando a gente está diante de indivíduos que não têm um nível de consciência corporal e de prática na utilização corporal que um bailarino tem, por exemplo, a gente tem que ter ela nessa prescrição. Exatamente. Cá, temos uma outra pergunta aqui. Manda. No Instagram. O que vocês acham sobre o alongamento passivo, ainda muito usado nas academias? Ai, esse passivo já me deu tanta dor de cabeça que é uma loucura.
Então, alongamento passivo aí, né? O alongamento passivo sempre vem na minha cabeça. É o quê? Abre as pernas, fica lá 3 horas com as pernas arreganhadas. Ou fica lá com a perna parada um tempão, vendo no Instagram o que tá rolando nos feeds da galera. Alongamento passivo, ele vai dar uma informação para o corpo da pessoa, para os músculos da pessoa, que, galera, tá na hora de dormir. Tá na hora de relaxar todas as conexões, porque o tempo que tu vai ficar lá, as fibras de actina, miosina, enfim, todo mundo aqui, ó, vai fazendo isso aqui. Aí tu ficou passivo, tu fica passivo depois de um alongamento passivo. Não é a hora de pegar e fazer alguma coisa ativa. Então, quando isso relaxa a certo ponto que as fibras estão completamente desligadas, completamente soltas, tá na hora de tu dormir. Não tá na hora de tu ir fazer uma atividade física dentro da academia. Não tá na hora de tu ir jogar um futebol. Não tá na hora de tu pegar e dançar um balé ou fazer uma apresentação. Não tá na hora disso. Então, assim, os alongamentos passivos dentro de academia, eu sugeriria assim, ó, no fim do dia, quando tu for sair da academia só para tomar banho, embora para casa dormir. Não fazer antes da atividade física, os alongamentos passivos, e quando fizer eles, por posição de alongamento, não passar de 1 minuto. Tá mais que comprovado. Se a gente passa de 1 minuto, que é bem comum no balé, fica lá 1 hora, a música, é de 5 minutos a música, vamos ficar 5 minutos aqui na música, até a música acabar, gente. Isso tá criando um terreno para lesão. Tá soltando demais as conectividades, tá acabando com os reflexos miotáticos da musculatura, tá acabando com todas as capacidades de proteção dos teus músculos. Tu vai caminhar, sei lá o que vai acontecer, tu criou um terreno para lesão. Teus músculos não estão aptos a responderem por ti. Então, não é legal, tu está criando terreno para lesão. E, quando for fazer, se é por posição 1 minuto, alterna. Quero mesmo ganhar flexibilidade, que é ótimo o uso de alongamento passivo para ganho de flexibilidade ou para ganho de amplitude de movimento, né? É ótimo. Só que dosa isso. Faz uma musculatura, 1 minuto, troca para outra musculatura, fica 1 minuto, aí volta para essa daqui, depois repete essa, porque também na ciência se fala 3 repetições pelo menos para tua musculatura entender bem o recado. Ó, tô ficando passivo aqui, então é para ganhar amplitude, é para ganhar flexibilidade. Show, beleza? Em 3 repetições, né? Repete, 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 a água mole em pedradura, tanto bate até que for. O cérebro vai entender, as fibras vão entender. Mas depende, então, na minha resposta aí para essa pergunta, para Ludmila, né? Que depende do momento em que tu vai fazer dentro dessa academia ou dentro de qualquer contexto de atividade física, né? Mas dá dor de cabeça. Não fica lá 1 hora inteira, não, no alongamento, que não vai ser legal. O que tu tem a dizer disso? Eu queria acrescentar, assim, dessa perspectiva das cadeias musculares e articulares de EDS, a gente pode ler essa questão também de diferentes maneiras. Assim. Primeiro, a noção do alongamento ela não pode estar desvinculada com a noção de funcionalidade e de coordenação do movimento. Então, se você simplesmente faz um alongamento passivo em si, você não vai ter, com esse alongamento, um resultado em termos da organização do gesto, em termos das passagens de tensão entre as cadeias musculares, os antagonismos complementares, as tensões musculares recíprocas, como a gente fala, porque, na verdade, o nosso corpo ele se organiza por essas tensões recíprocas e o gesto ele vai se construir a partir dessas relações entre os diferentes músculos, as diferentes cadeias musculares. Além disso, a gente não pode esquecer que tem o reflexo miotático. Quando o músculo é estirado, o reflexo miotático faz com que ele reaja pelo encurtamento. Então, é muito comum a pessoa que faz um alongamento passivo mal feito, vamos dizer assim, né? Uhum. E que na hora ela sente que ela alongou e depois ela se sente mais encurtada, porque houve uma reação pela via do reflexo miotático. Então, dentro das cadeias musculares de EDS, a gente tem uma preferência pelo tipo de alongamento que a gente chama de isométricos, que é do tipo contrair e relaxar, você coloca, né, aquele músculo com afastamento das inserções máxima que o indivíduo consegue, né, que é o máximo de arco de movimento possível naquele momento,
pede o movimento antagônico contra a resistência na inspiração, na expiração você ganha o comprimento. Por quê? Porque nesse momento em que você tem a contração do antagonista contra a resistência, você tem uma desconexão desse reflexo miotático. E aí, quando você ganha no momento do alongamento, é um ganho real de comprimento. E a gente vai repetir isso 3 a 4 vezes, exatamente porque a gente também tem que ter essa medida de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porém, se você entra em fadiga, se você esgota neuromotoramente, né, aquele músculo naquela função, você também não vai ter o resultado esperado. Então, para eu falar um pouco sobre a Ludmila, eu sei que ela está na formação, né, do GDS. Então, você vem fazendo muito alongamento isométrico nos cursos, né? E a outra perspectiva que eu gostaria de levantar é que a gente sempre preconiza os alongamentos, e aí eles são até certo ponto passivos, dentro do que a gente chama do circuito da lemniscata. O que é isso? Que é uma estratégia de trabalho dentro do método, né, dentro do conceito GDS, de me ouvindo? Voltei. Não me ouvir? Não, voltou. Voltei. Então, o circuito de alongamento na lemniscata, que vai ser a sequência dos alongamentos de cada cadeia muscular numa ordem precisa e específica, desenvolvida pela Godelieve Dennis-Troif, da passagem de tensão entre as cadeias. E aí, qual é a questão do alongamento na lemniscata? Primeiro, eu não vou alongar um músculo, uma cadeia. Eu vou fazer o alongamento de cada uma das cadeias de forma a permitir a passagem da tensão de uma para outra. Segundo, é um trabalho que ele vai começar numa primeira passagem, ele vai ter uma característica de alongamento passivo. Eu vou entrar na postura do alongamento e eu vou ficar alguns segundos, lá uns 30 segundos, 40 segundos, naquela postura de alongamento. Mas depois, quando eu repetir, à medida que eu vou repetindo a sequência, eu já vou colocando um pouco mais de fluidez, eu já vou ficando cada vez menos tempo, eu vou encadeando essas posturas de alongamento de uma forma cada vez mais fluida, para que isso se transforme, de fato, em movimento. Né? Eu vou passar por essas atitudes em um elevado grau, né, em um arco de movimento amplo, porém numa sequência de movimento. Né? Então, aí eu já tiro dessa característica do passivo e trago para a funcionalidade do gesto. Isso vai fazer toda a diferença, porque ali eu não vou sair do meu alongamento como um legume cozido na água sem sal. Eu vou sair do meu alongamento pronta para entrar em ação, pronta para o movimento. Sim. Posso complementar com uma coisinha? Claro. Tu respondeu a pergunta que eu ia te fazer nesse webinar. Mas você faz de novo no final, porque eu sempre tenho mais o que dizer. Tá bom. Mas eu sabia que ia me fazer pergunta, mas é óbvio, vou perder essa chance de perguntar. Para te fazer. Mas o que eu queria complementar rapidinho é que nas minhas aulas, assim, que meus alunos da educação física, enfim, quando eu tô dando curso e tal, eu sempre falo que, assim, o músculo, é uma conversa que tu vai ter com o músculo na hora do alongamento. E a primeira reação dele, que ele tá lá quieto, na boa, vivendo ali aquela repetição, aquele hábito dele, quando tu vai lá e coloca nessa amplitude que tu falou, né, a amplitude máxima possível naquele momento, a primeira reação do músculo, inclusive dos nervos que estão ali ligando aqueles músculos, é assim, caraca, tu tá maluco? O que tá fazendo comigo? Não me estica. É um berro, uma gritaria, uma loucura, assim. Dói no primeiro momento. Queima, arde. Fica todo mundo muito louco. Aí tu vai lá, segue toda a sequência, não sei o quê, terminou aquele...
desculpa te cortar, Cá, mas o Aham. reflexo estático e o reflexo miostático inverso têm justamente uma função de Proteção. proteção nesse Sim. momento, né? Então por isso que tem essa gritaria. Aí quando tu vai na segunda repetição, né? A segunda vez só fazendo lá na meniscata, o músculo já tá assim, tá, já que tu me pega, né? Não, já tô ligado o que quer fazer. Tá querendo alongar, tudo bem, já tô mais aqui. Então já não tem mais gritaria, já não arde tanto. Quando eu tô com meus pacientes falando, com meus clientes, eu falo, não tá doendo igual doeu a primeira vez? Tá tão difícil quanto tava na primeira vez? Não, agora tá de boa, agora tá bem tranquilo. O músculo já se acostumou, já entendeu. Não preciso reagir, não preciso proteger, não é uma agressão. É só um alongamento. Vai ficar tudo bem. Aí na terceira vez, se você chega a fazer a terceira vez, ele fala assim, cara, isso aqui é muito bom, né? Vamos ficar aqui um tempão. Ele já tá assim, achando que é muito bom ficar, porque vai provocando um relaxamento, vai literalmente evitando essa reação, esses reflexos. Então, é uma conversa, né? E se tu fica estimulando demais, tu vai para uma quarta, quinta, sexta vez, muita repetição, não já tá dizendo, tá aí, cara, eu já entendi. Tu tá querendo o que agora? Me rasgar? Tu tá querendo que eu vire pó agora? Então, tudo que é demais, até aquilo que é bom, né? Começa a se tornar tóxico. Então, essas medidas de 30 a 40 segundos, 3 a 4 repetições, não é à toa, não veio assim da cabeça, a gente acordou com essa ideia. Não, já foi muito bem comprovado cientificamente, biomecanicamente. Então, é bem importante que a gente dê ouvidos a isso, né? No dia a dia. Era isso. A gente teve um comentário aqui da Moana sobre a outra pergunta, né? Que ela colocou duas perspectivas complementares. Eu gosto do homework, considerar a adaptação e a tipologia. É isso aí, Moana. Eu acho que Individualidade fisiológica em primeiro lugar. sim. Adaptação. Sim. Bom, temos outra pergunta aqui, Cá. Manda. Gostaria de saber se dentro do conceito de cadeias musculares e articulares GDS existe alguma cadeia muscular que responde melhor ou pior aos alongamentos. Se sim, quais? Sim. Manda, Recife. Bom, eu não sei, assim, eu estou vendo nomes aqui que eu acredito que não sejam de pessoas já familiarizadas com o conceito de cadeias musculares e articulares GDS, porém a maioria dos nomes que eu estou vendo são pessoas que ou que já fizeram pelo menos a introdução, ou que já se formaram no método, enfim. Mas a cadeia PL, que é a cadeia posterolateral, ela é, por excelência, a cadeia que recebe bem os alongamentos. Ela é, assim, no paralelo que Godelieve-Strauss fazia com a medicina chinesa, a PL ela está ligada ao elemento madeira, que tem como tecido associado o músculo, né? E ela é independente disso, isso é, vamos dizer, uma curiosidade, mas ela é uma cadeia que ela é mais superficial em termos anatômicos mesmo, né? Ela, de maneira Não é tão geral, profunda, né? ela é composta de músculos que são mais dotados para a dinâmica. De maneira geral, é claro que todo músculo do corpo tem um papel a desempenhar na estática, todo e qualquer músculo do corpo tem um papel a desempenhar na estática, e alguns na dinâmica nem tanto, mas, enfim, de qualquer maneira, os músculos de PL eles têm uma participação importante na dinâmica, e comportamentalmente a PL ela também recebe melhor esse trabalho direto, né? A gente tem cadeias musculares que elas vão funcionar muito num contexto de proteção, de defesa contra um mundo externo hostil para pessoas que têm esse modo de funcionamento mais reservado, um pouco mais retraído. Então, essas pessoas que funcionam mais, por exemplo, com um modo de funcionamento AL, da cadeia anterolateral, e aí, né, consequentemente, os músculos da cadeia AL, eles não vão responder tão bem a um alongamento direto, né? Você vai ter muito mais reatividade. Você pegar uma pessoa que está em AL, em AM, que é outra cadeia também, que vai se entrar em atividade
muitas vezes num mecanismo de proteção, aí você coloca essa pessoa deitada de costas numa bola suíça para fazer um alongamento mega gigantesco, não só ela pode reagir mal a esses alongamentos, como isso pode deflagrar processos, inclusive emocionais. É comum a gente, Choro. quando começa a alongar muito indivíduos que têm modos de funcionamento ligados a cadeias musculares que têm mais essa função de proteção, e indivíduos que têm um funcionamento mais reservado, mais interiorizado, de as pessoas chorarem, as pessoas ficarem deprimidas, assim, né, melancólicas no dia seguinte da sessão. Então, assim, por excelência, eu diria que a cadeia PL, e não é à toa que quando a gente faz o circuito da lemniscata, em geral, a gente começa alongando pela PL. PM é uma cadeia também que recebe bem os alongamentos, a cadeia póstero-mediana PM, embora a gente tenha que ter cuidado que às vezes num grande excesso de PM pode ter um AM vazio, então eu já presenciei situações de você drenar muito a cadeia PM e a pessoa também deflagrar uma crise de choro, uma crise emocional. Mas é uma cadeia que, de maneira geral, também recebe bem os alongamentos, melhor do que as outras, do que a L, a M e PA também. E a P, o que acontece? Tava já esperando, já ia te perguntar se tu não falasse do AP. O anteiro posterior, ela, ou você vai ter alguém de tipologia P, que já vai ser essencialmente hipermóvel, hiperlacidão, né? E aí essa pessoa não precisa que fique alongando muito a cadeia P dela. Ou mas ela vai querer. Ela vai estar super reativa por várias razões. Então, nem fala disso agora, porque foi a pergunta que eu pensei te fazer. Mas esse indivíduo, então, ele vai estar com uma cadeia P toda retraída por uma reatividade a transtornos e desequilíbrios em outras cadeias. Então, nunca vai ser pela cadeia AP que eu vou começar um trabalho de alongamento. Eu vou ter que ter outros procedimentos antes. Agora, eu diria para você, Camila, que o caminho seguro aí é você seguir o circuito da lemniscata, a ordem da lemniscata, e começando pela cadeia posterolateral. Quer acrescentar, Cá? Eu acho que foi muito bem respondido. Que você estava vendo, estava falando de todas as cadeias, eu falo da P. Não fica só da que recebe melhor ou que recebe pior, fala dela. Tu viu aqui que entrou um comentário da Ludmilla, da pergunta? Lê aí, comentário da Ludmilla pra gente. Ela colocou assim, gente, quando falei em passivo, foi pensando bastante quando um profissional faz o alongamento para o aluno, normalmente no fim das aulas. Acho que vocês responderam, mas se tiverem mais algo a acrescentar, estou por aqui. Eu tenho algo a acrescentar com relação a esse do profissional ajudar, né, no final. Os personal trainers usam muito isso, enfim, nas sessões de físio também. O meu único ponto aqui é assim, qual é o teu objetivo, né, como profissional, ao auxiliar aquele cliente ou aquele paciente naqueles alongamentos? Porque eu vejo muito a questão do independentizar o paciente ou cliente ou não. Na minha visão, quando eu estou fazendo alongamento passivo, na verdade seria mais classificado como um ativo assistido, né? Eu estou lá assistindo o paciente a fazer, ajudando ele a fazer, eu estou criando uma forma para ele do tipo, ok, pode descansar, eu estou aqui, está seguro, eu estou presente. Então, para ele se sentir mais acolhido, mais relaxado, mais, né? Literalmente bem tratado, vamos dizer assim, né? Então, o meu objetivo seria esse, o cuidado com ele. Mas, porém, contudo, todavia, se eu quero que ele aprenda como fazer, aprenda a perceber o próprio corpo, aprenda a reconhecer os próprios limites, a sentir se realmente está sentindo no lugar certo ou não, eu, aos poucos, ao longo do meu programa de treinamento, do meu programa de coaching, eu vou tirando mais a mão. Eu vou evitando estar tão em contato com ele para ele criar essa sensação do tipo, nossa, eu tenho autonomia, eu conheço o meu corpo, eu consigo fazer, eu sei onde é que eu estou me conhecendo mais.
Mas isso é uma característica profissional minha de querer que ele se independentize, que ele tenha autoconhecimento suficiente para se virar na vida dele. Me chamar se precisar de um SOS. Né? Se a coisa encrespar de um jeito que ele não sabe para onde sair, ele vai pedir minha ajuda, eu vou lá e vou ajudar. Mas a minha intenção é que, através desse olhar de fora, como profissional, eu eduque ele, eu mostre para ele o que o corpo dele, né, trouxe geneticamente, o que ele está vestindo agora, o que ele aprendeu a fazer com o corpo dele ao longo da vida, mas para ele adquirir essas informações e saber o que fazer, né, quando as ondas da vida vão chegando, para ele não tomar porrada na cabeça, para ele não se afogar, para ele saber surfar bonitinho, né? Usando aí as analogias do pessoal do GDS que está aí assistindo. Mas concordo de acordo com a tua intenção, né? Como profissional, o que tu quer com essa abordagem? Não pensando somente em ajudar o alongamento, mas num contexto mesmo do tratamento ou da série. Eu quero só mesmo que ele saiba que eu tô aqui, que eu tô presente para ajudar ele, é um cuidado que eu quero ter com ele, ok, vamos lá, faz, e tu mesma vai sentir os limites articulares dele, se bloqueou ou não, e aí tu fala, não, ó, daqui tu não pode mais passar, porque tu tá sentindo, então é realmente uma atenção, um cuidado necessário, principalmente nos inícios, né, de tratamento, enfim, para tu poder dizer para ele, ó, aqui é seguro ir, aqui já não é tão seguro, aqui já tá complicando. Então, porque eu acho que o maior é esse, é o profissional querer alongar passivamente aquele corpo, além do limite que aquele corpo suporta. Isso é muito frequente no balé, na ginástica artística, né? Aquela coisa de sobe em cima e vai e rasga, e a pessoa está sofrendo, está morrendo de dor, mas tem que alongar a qualquer custo, né? E aí isso é fábrica de lesão. Uhum. Tá, Lu? Espero que a gente respondido. Depois tu dá o feedback aí, Ludmila. Essa aqui já foi. Temos mais uma pergunta. Aqui, olha. Qual a posição de vocês sobre alongamento antes da prática de uma atividade física? Você já falou um pouco sobre isso, mas acho que você quer desenvolver um pouco mais a história? Quero, porque dentro do curso eu até falo muito sobre uma das possibilidades de uso do alongamento é sim antes da atividade física, porém com alguns cuidados. É possível usar a própria lemniscata, e é como eu sugiro dentro do curso, né? Porque quando você usa a lemniscata, você está gerando esse reset, que eu brinco, está resetando o teu sistema, está reequilibrando, está conduzindo melhor as tensões, redistribuindo todas elas entre todos os teus mais 650 músculos. Então, de forma global, todo mundo vai receber uma atenção, não vai rolar ciúme. Só que, se tu fica por muito tempo em uma posição, a gente já viu que a informação vai ser de relaxamento. Agora, se você fica menos de 30 segundos, o efeito que você está dando, a mensagem que você está passando para o músculo é de vamos acordar? Vamos se mexer? Vamos criar um acúmulo de tensão aí? Tipo, o efeito que tem uma espreguiçada de manhã. Tu tá dormindo, tá relaxado, teu corpo tá lá, todos os músculos estão relaxados, tu vai lá e te espreguiça. No que tu te espreguiça, tu fala assim pros músculos, galera, hora de levantar. Pum, aí tu levanta da cama. Fisioterapeuticamente correto, né? Virando de lado, bonitinho e sentando, né? Aquele levanta de uma vez, né? Isso é o que a gente deseja que todo mundo esteja fazendo. Mas voltando, se a gente faz esse alongamento, que a gente vai no máximo da extensibilidade e volta, eu chamei ele de efeito estilingue. Que o estilingue faz, né? Quanto mais a gente puxa o estilingue, mais longe, mais potência vai ter o efeito daquela puxada. Então, se realmente eu vou trabalhar uma atividade física que vai exigir da minha potência muscular, minha velocidade, que meus músculos estejam acordados, alongamentos de curta duração, ou seja, abaixo desses 30 segundos, com essa característica mais de espreguiçada, de ir na extensibilidade máxima por uma puxada assim, vai deixar todo mundo assim ligado. Caramba, nós temos que estar ligado aqui. É para acordar. Então, é uma ótima informação para ser dada antes da atividade física. Uma outra forma que eu coloco também, que eu gosto muito de analogia para ver se entra na cabeça de todo mundo, é tipo, o alongamento estilingado, ele vai ter um efeito de colocar óleo nas engrenagens. Ele vai mexer, vai mobilizar as articulações, colocando um óleozinho lá que vai facilitar a mobilização daquele corpo inteiro, das fáscias, dos nervos, de todo o teu corpo, com maior fluidez. Literalmente, você não vai chegar já dando porrada no músculo lá, falando contrai. Não, ele não sabe nem quem ele é,
né? Deixa ele reconhecer, olha, eu tenho isso tudo aqui para voltar e contrair, que legal! Então ele já vai estar mais ligado. Então eu gosto, né, desde que esses cuidados sejam tomados. Se for usando a lemniscata, melhor ainda, né? Também. Porque Faz o usando reset, não tem erro. Desculpa, Cá, mas assim, porque eu acho que é essa questão. A lemniscata, mais uma vez, parece que a gente está falando só a mesma coisa, mas a lemniscata, naquela modalidade que eu descrevi no começo, você fazer uma lemniscata mais ligada, mais no movimento, em que você percorra os arcos amplos de movimento sem ficar lá virando um chuchu. Rasgando. Né? Você usando o alongamento também como uma ferramenta para colocar esse corpo em movimento, em função, com a possibilidade de um gesto mais coordenado, porque só através dessa boa transmissão das tensões recíprocas que você vai conseguir o gesto bem coordenado. Tu volta à comunicação, né? Todas elas voltam a se comunicar. Sim, porque durante o dia a gente pode estar acumulando, que agora a gente está, sei lá, na fase de vestibular, tá estudando pra caramba, tá precisando usar muito uma cadeia, tá precisando muito do mental, tá acumulando tensão ali. As outras estão, tipo assim, o PM chegou e falou assim, ó, galera, vocês ficam presos aí no sótão, ou presos numa coisa, não preciso de vocês agora. E eles estão desnutridas essas cadeias relacionadas à tensão que elas têm. Então, vamos pegar essa tensão ali, que o PM está se achando dono da galera, e vamos distribuir. Por isso que eu falo que é um reset. Então, tu limpa a bagunça, limpa a desorganização e tu vai lá e vai fazer uma atividade física e vai causar uma nova organização tensional. Porque daqui a pouco, naquele treino da academia, tu resolveu fazer um monte de coxa. Vai pegar ali o quadríceps. E aí, trabalhou pra caramba, tu acumulou um monte de tensão ali. Por que não, no final, fazer outra lemniscata? Sim. Já agora, com um tempo um pouco maior, entre 30 e 40 segundos, para dizer, ó, não é para dormir também, porque eu vou precisar sair da academia e trabalhar, mas, tipo, dá uma relaxadinha, desacumula essa tensão daqui desse quadríceps, porque eu quero fazer xixi sem ficar me tremendo. Então, assim, vamos, né, limpar essa tensão daqui, deixar todo mundo resetado de novo, beleza, vai pro teu dia. Faz o teu dia, trabalha, faz tudo que tem que fazer, tu também vai acumular tensão em outro lugar. Vai lá no final do dia, antes de dormir, faz a lemniscata de novo. Ai, que isso, overdose de lemniscata? Não, na verdade, é overdose de reset. Tu tá fechando, né, no computador assim, para a placa-mãe não queimar, tu vai diminuindo, vai limpando, como o efeito de um escovar o dente. Você não tem que escovar o dente sempre que tu come? Jogou um monte de sujeira lá para dentro, comeu, os dentistas não falam, os ortodontistas não falam que tem que escovar o dente? É higiene bucal. A lemniscata, para mim, é uma higiene muscular. Tu tá limpando esses excessos, assim. Então, acho que... E entrou outro negócio ali, tu viu ali, Rezinha? E a Tatiana foi quem fez a pergunta, e ela está perguntando se esse alongamento de curta duração, antes de qualquer atividade, traz um melhor poder de contração muscular. Sim, né? Quanto mais esse músculo está próximo do comprimento fisiológico dele, melhor a potência dele para contração. Velocidade, tudo. Performance. O músculo que está contraturado, espasmado, ele não vai ter poder de contração, porque ele já está contraído. O músculo também que está com excessiva elasticidade, também não vai. Ele também não vai encontrar facilmente esse caminho da contração. Então, mais ainda, né, justifica-se a ideia de um tipo de alongamento que não torne esse músculo hipermóvel e que promova a transmissão da tensão entre um músculo e os seus diferentes antagonistas. Também não é um binômio, um músculo não tem um antagonista, a gente é tridimensional. Então, isso é uma coisa também, as pessoas pensam muito, as pessoas é uma coisa feia de se dizer, mas assim, muitas pessoas pensam no corpo com um olhar bidimensional, como a gente vê num livro, e não, nós somos tridimensionais. Né? Então, todos os nossos gestos são tridimensionais, a organização motora é tridimensional. E anatomia. Aí, quando a gente vai pensar na construção do gesto e no alongamento para permitir uma boa construção desse gesto, a gente tem que pensar tridimensionalmente e a gente tem que pensar que esse músculo ele não tem um único antagonista. O bíceps é antagonista do tríceps. Não, ele está inserido num contexto que é muito mais complexo. Sim.
tá? Posso dar só um último exemplozinho para essa, eu acho que pode ajudar a galera, principalmente do AP, que está Sim. aqui assistindo. Se a gente pensar, por exemplo, tem uma pedrinha na mão, aquela brincadeira de jogar pedrinha no lago, né? Se a gente está com a pedrinha na mão e a gente faz assim, pedrinha vai longe? Pedrinha vai aqui, né? Vai no teu pé. Esse simples movimento, que tu está usando só uma, né? Não vai ter um resultado performático, né? Legal, se tu tá numa competição que tu quer jogar mais, tu não vai conseguir. Agora, se tu faz isso aqui e vem com tudo, o que tu fez nesse movimento foi um pré-alongamento de todas essas musculaturas que estão encadeadas para fazer esse movimento de lançamento, ganhando a potência, a elasticidade suficiente para que ela volte como um estilingue e a tua pedrinha seja a vencedora da competição de jogar pedrinha no laguinho. Porém, não basta força. Não. Não basta alongamento, tem que ter controle motor, Não. tem que ter refinamento no controle motor. Porque coordenação motora. Senão você vai tacar a pedrinha e ela vai com toda a força afundar. Ela não Exatamente. vai fazer toim. Ah. Né? Então, é preciso levar todos esses elementos em conta. Exatamente. Por isso que é tão lindo trabalhar com o corpo humano, não é uma coisa só. Tudo está interligado, tudo está associado e não depende só de uma coisa. Vou fazer só isso para melhorar. Vai não. Tudo está interligado. Tem mais uma pergunta, vai ser a última que a gente vai responder. Vixe, tá bom. Do André. E assim, essa é bem para iniciados mesmo. É uma pergunta bem específica de GDS. Todo PAP, ou seja, né, traduzindo, todo indivíduo que funciona com uma predominância da atividade da cadeia póstero-anterior, antero-posterior, PAP, com fechamento das espinhas ilíacas antero-superiores, é importante liberar, alongar o transverso do abdômen? Ou tem casos em que essa musculatura não está com retração e não precisa? Quando a gente tem uma PAP causal, né, que realmente é uma tipologia em PAP, você vai encontrar sim uma PAP causal com um fechamento de IAS, tem uma tensão aumentada no transverso do abdômen, que vai juntamente com o músculo ilíaco promover esse estreitamento, né, nas EIAS. Porém, de nada vai adiantar você alongar até a morte, de todos os jeitos, usando todas as técnicas, esse transverso do abdômen, se você não for para o que é causal, que é a cervical e o diafragma. Né? Esse excesso de atividade do transverso do abdômen, ele vai estar vinculado a uma retificação da cervical, que é promovida, né, essencialmente pelo longo do pescoço, e há um bloqueio do diafragma em inspiração, um bloqueio do tórax em uma posição de inspiração, que se você não devolver a esse tórax uma ritmicidade, se você não devolver a essa cervical uma ritmicidade de delordose na inspiração, lordose na expiração, não vai adiantar você trabalhar psoas, transverso do abdômen, nenhum desses outros músculos que podem estar também hiperativos, mas eles são secundários. Então, você só vai ser eficiente se você for primeiro nas causas da questão. Vou te fazer uma pergunta eu agora. Então, para a gente fechar. Eita, meu Deus do céu! Manda! Você, como você trabalhou no Bolshoi, e você trabalha com bailarinos profissionais. E a gente observa, isso a gente observa no bailarino, a gente observa nas pessoas que fazem yoga também, que quanto mais hipermóvel, quanto mais lacidão ligamentar, mais a pessoa quer se alongar. Porque a pessoa que é hipermóvel, ela puxa a perna aqui, traz para cá, dá 3 voltas, mas se com a outra perna ela deu ruim ainda. Voltas, é porque tá ruim. E 3 voltas é pouco, porque ela queria dar 4 voltas. E a gente sabe que o alongamento em excesso é tão ruim quanto, ou pior, que a falta de alongamento. E é mais comum a gente ver o paciente com lesão, com dor, lesão ligamentar, tendínea, articular, no excesso de elasticidade, puxação de repetição, etc., do que nas pessoas que são um pouco mais rígidas. E muitas vezes elas vivem muito bem, obrigada,
Com aquele limite articular. Exatamente. Agora, como é que você chega para essa pessoa, na sua experiência, como é que você traz essa consciência, essa compreensão de que depois de dar 5 voltas com a perna em volta do pescoço, ela não precisa dar a 6ª volta, que ao contrário, ela precisa se estruturar para ter um maior controle desse excesso de alongamento? Consciência corporal e respeito aos limites, né? Acho que é a forma mais rápida, assim, de responder. Mas o que eu vejo muito nesse público? Não existe um limite. Nunca tá bom. Nunca se tá satisfeito. Nunca é o suficiente. E tudo isso que eu acabei de falar, se a gente for para um cenário de drogas, pessoa viciada em drogas, é isso que ela busca, porque ela usou uma droga e a próxima vez que ela vai usar, ela não tem o mesmo efeito, senão ela quer mais. E ela não chega nisso. Aí a próxima vez ela vai querer mais e não vai sentir aquilo. Então, assim, é uma necessidade sempre de, meu Deus, que a perna já tá aqui assim, ó, na orelha, mas não, a perna precisa cruzar aqui. Quem foi que disse que a perna precisava cruzar? Ai, mas é porque a russa, ela é assim. Você tem o CPF, identidade, que lugar? Né? Sua genética é da onde? Você não nasceu russa. Vamos então entender que quando a tua perna tá aqui, tu tá com o quadril encaixado, tá todo mundo bonitinho, tu não tá indo além do teu limite, tu não tá estressando os teus ligamentos, tu tá numa posição que já tá tecnicamente correta, já tá perfeitamente encaixada, ali tu mantém uma coordenação motora dos teus gestos, tu não tá perdendo o controle do teu corpo, tu vai conseguir fazer a coisa muito bem executada. Por que tu precisa passar daquilo? Ou pra que passar daquilo? Ai, porque meu professor tá mandando, porque ele tá forçando não sei o quê. O corpo é de quem? É seu ou é do professor? Quem é que vai viver com esse corpo? Quem é que precisa desse corpo o resto da vida? Tu vai querer te lesionar agora, ter uma lesão agora, colocar em risco o teu corpo agora, só porque o professor pediu para vir mais 2 graus para cima? Ah, mas, bom, isso é uma questão de escolha. Eu estou apenas abrindo a situação para ti. Se tu não cuidar do teu corpo, se tu não conhecer os teus limites articulares, se tu não dosar bem a quantidade de alongamento que tu tá fazendo, a quantidade de excesso de amplitude articular que tu tá fazendo, quem vai perder esse corpo, quem vai perder esses ligamentos, quem vai machucar, quem vai causar uma inflamação, é tu. Teu professor vai continuar feliz dando aula. Então, assim, eu crio uma consciência, o único jeito que eu encontrei de conseguir, né, convencer, literalmente é um processo de convencimento, porque é drug addiction, né, assim, a galera viciada, baba, porque tem que botar, agora não basta a cadeira em cima, a pessoa assim, aberta, né, não basta a cadeira, tem que ter a barra em cima para botar a perna, vira negativo, assim, é sempre demais. Eu preciso convencer eles de uma maneira que eles parem de fazer isso, que eles escolham se satisfazer, ok, tô bem, a perna tá legal, eu tenho controle, o que eu preciso fazer? Para que girar 5 piruetas? Eu já tô fazendo 3 limpas, em 5 piruetas eu vou perder o controle, posso correr o risco de torcer o pé, é demais. Então, não é necessário o excesso, é melhor a qualidade, né, em tudo do que a quantidade. E aí eu faço eles começarem a pensar, mas a frase, assim, vamos dizer, que eu peço quase para eles tatuarem nas paredes da casa para ver se, né, não esquecem, é assim, menos é mais. Qualidade é melhor do que quantidade para você ter uma vida equilibrada, para você ter uma vida, né, sem grandes riscos de você mesmo estar causando um terreno, criando um terreno para que as lesões apareçam. Então, para esse público que é literalmente viciado, a galera do yoga, aqui nos Estados Unidos eu comecei a frequentar aulas de yoga, e meu Deus do céu, tem uns tipos de yoga que a galera fica 3 minutos na posição, e aí eu, gente, nós não vamos sair daqui não? Eu fico, bom, já que nós vamos ficar 3 minutos aqui, eu não vou na minha amplitude máxima. Eu vou começar na minha amplitude menor aqui, aí o segundo minuto eu vou um pouquinho mais, o terceiro minuto eu vou um pouquinho mais, mas assim, né? Já não voltei nessa aula depois, porque não fez bem para mim. Então eu mudei o outro tipo. Tem vários, descobri que não é só yoga. Yin Yoga, Sassana, é uns nomes muito loucos, ainda estou aprendendo. Mas eu preciso respeitar os meus limites. E quanto mais autoconhecimento eu tiver, autopercepção eu tiver, né? Quanto tempo de fisioterapia eu não tive que fazer? Antes de eu estudar o GDS, eu tinha sido paciente do GDS por 1 ano e meio. Né? Então eu estava entrando em contato quem é a Kaanda.
O que é legal a Kanda fazer, o que não é legal a Kanda fazer. E isso é o mais importante na vida de qualquer atleta, de qualquer bailarino, praticante de yoga, atividade física, entender que menos é mais. E respeitar os seus limites. Para respeitar, a gente precisa conhecer, então conhecer os seus limites e aceitá-los, e tudo bem. Minha perna chega aqui. Ana Botafogo nunca passou a perna daqui, nos bailarinos aí de plantão, né? E sempre foi linda, maravilhosa, foi a primeira bailarina do Teatro Municipal, tá lá até hoje. Margot Fonteyn não tinha grandes extensões também. É talvez a maior bailarina da história. E ela não Entendeu? tinha grandes extensões. Maia Plisetskaya não tinha também grandes extensões. Tá? Não é A arte vai além disso. Né? Então não se martirizem, não se achem assim, meu Deus, não vou ser grande bailarina porque minha perna não tá aqui. Não, não tem nada disso. Né? É fazer realmente dentro do seu limite, porque cada um tem o seu talento. E quando a gente reconhece isso e respeita isso, o teu talento vai durar muito mais tempo, tu vai ser muito mais feliz respeitando o teu limite, porque tu nunca vai ficar frustrado. Que essa coisa, porque eu quero que a minha perna chegue, ela nunca vai chegar. Não é, só se morrer e voltar russa. Aí a gente não vai ter outro jeito. né? Ou indiana, né? Pra ficar lá reta. Sem dúvida. Então, acho que é por aí, assim, minha resposta. Muito bem. Você ia me fazer uma pergunta também. Sim, porque olha só, lá dentro do APDK, no meu canal, eu tô sempre falando a Lemniscata, mais do que a gente falou nessa quase uma hora aqui. Então, assim, como que tu contaria para os meus telespectadores o que é a Lemniscata? Assim, da fonte, de quem eu aprendi a Lemniscata, por favor. Me dá esse prazer. Com prazer. Bom, Lemniscata, primeiro, o que é esse nome? O termo lemniscata, ele vem do latim lemniscus, laço de fita, e é o nome que se dá ao símbolo do infinito, ao símbolo matemático do infinito. E a gente chama de estratégia da lemniscata exatamente porque ela remete a esse movimento infinito, a essa transmissão infinita de tensões, porque essa história começou quando a Godelieve Dennis Struif, a GDS, ela começou a se fazer a pergunta assim, quando eu alongo um músculo, aquela energia que está ali, né, que está fazendo com que aquele músculo permaneça contraído, na hora que eu alongo, essa energia vai para onde? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Energia potencial que vira energia cinética, que não sei o que, energia sonora, né? Você tem essa transformação. Ela não se desfaz. Exatamente, não vai para o hiperespaço e surge numa galáxia muito distante com uma outra forma. Não, ela se transforma aqui mesmo, neste plano terreno. Neste corpo. E neste corpo. E para onde vai? Então, ela fez uma pesquisa extensa com milhares de pacientes, em que ela fez uma série de testes com alongamentos para as diferentes cadeias musculares na região da pelve. E ela usou a agoniometria para medir os arcos de movimento. E o que acontecia? Então, assim, em resumo, ela percebeu que, por exemplo, quando ela alongava a cadeia PL, ali na pelve, ela tinha um ganho de arco de movimento relacionado com aquela musculatura, né, o posicionamento daquela musculatura. A cadeia L, anterolateral, ela tinha uma diminuição e as demais, o arco de movimento permanecia constante. Aí ela alongava a L e aí ela percebia que ela tinha um ganho no AL, mas que ela tinha perdido no AM. E as outras ficavam constantes. E assim sucessivamente ela descobriu. E aí por que tinha uma diminuição na próxima, né? Porque a próxima, na verdade, é que ia concentrar aquela energia, né, de contração muscular que tinha se dissipado da que foi alongada. E tem gente aparecendo lá no fundo. Temos uma participação especial do marido. Pois isso levou Godelieve Dennis Struif a chegar nessa proposta de alongamento em circuito, que tem como objetivo normalizar as tensões entre as 5 cadeias musculares, 5 ou 6, né? Aí a gente entrar demais no mérito da questão. Sim, sim. Porque tem uma que pode ser desdobrada em 2, mas isso é outro assunto.
Então, no sentido de que, se eu alongo uma, a atenção passa para outra, eu alongo a outra, a atenção passa, eu alongo a próxima, a atenção passa. Quando eu chego na primeira de novo, se eu continuo nessa mesma ordem, nessa mesma sequência, eu vou progressivamente estabilizando essas transmissões de tensão, normalizando essa relação, porque, como eu falei, é complexo, é tridimensional, não é só uma cadeia e a sua antagonista. A gente trabalha muito nessa ideia da pentacoordenação, a coordenação entre as 5 cadeias. E a gente vai ter, então, no nosso alongamento, o objetivo exatamente de promover um melhor equilíbrio entre essas diferentes cadeias. Todas elas. Acho que te respondi. Arrasou. Muito! Agradeço em nome de todo mundo que acompanha lá o AP da K. Olha, a gente já está sem tempo. Caranda, foi um prazer enorme ter você comigo nessa noite. Que horas são aí na sua terra, Califórnia? Agora são 4 da tarde. Tá sol aqui ainda. Espero que a gente faça isso mais vezes juntas. Temos muitos projetos, vocês vão acompanhar todas as nossas ideias e projetos para 2020. Sim. E você quer se muito. também? Quero. Muito obrigada mesmo, Rezinha, por essa oportunidade. É tão legal, assim. Eu sei que é novo, às vezes vejo tu falando assim, é novo esse mundo, né, da internet, mas eu mergulhei nesse mundo depois que eu me mudei para cá, né? Então, 2 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos, vivendo longe, mas como que isso aqui aproxima, não só da minha família, que eu vejo assim, através de vídeo e tal, mas essa interação é possível a gente fazer muita coisa. Daqui a pouco nós vamos estar que nem no Star Wars. Nós estamos assim, entendeu? Daqui a pouco a gente vai estar o espectro, assim, montado, mas é uma delícia. E Princesa Leia, a gente só vai faltar o abraço, mas daqui a pouco vou até criar um jeito da gente sentir, mas... Olha só, tem uma pergunta que a gente vai disponibilizar esse vídeo. Teve uma pergunta também antes, né? Que lá no Instagram. Quem não ia poder estar presente, sim, sempre a gente disponibiliza gratuitamente no YouTube daqui a uma semana. Então, isso aí. Dentro de uma semana ele vai estar gratuito na íntegra no YouTube. No canal. Daquineu Webinars, isso. E vou botar lá no AP da K também. Com certeza. Muito obrigada pela participação, pelas Gratidão. perguntas. A gente não posso falar por ela, mas eu adorei as perguntas. Eu amei! Eu amei. Triste eu não tava aqui, tava bem animada e bem feliz. Adorei a participação de cada um de vocês. Muito obrigada. Um beijo. A Lê tá ali! Beijo, Alê! Ai, foi minha turma. E a Silvia entrou agora também. Muita gente querida. Queridos. Encontrar com a gente aqui. Obrigada, que show. Pessoal. Obrigada pela participação, gente. Um beijo. E vem pra Califórnia e me avisem, por favor.